Questão número 3, ela está falando o seguinte: duas fontes, né, FA e FB, separados por uma distância de 3 metros, emitem continuamente e em fase ondas sonoras com comprimento de ondas iguais. E aí essa informação faz toda a diferença para a gente, né? Essas ondas estão em fase. Se elas estão em fase, nós entendemos o seguinte: equação da interferência, ΔD é N vezes lambda dividido por 2. Se elas estão em fase, para N par, nós temos a interferência construtiva e para N ímpar, nós temos a interferência destrutiva. Um detector de som é colocado em um ponto P, né? Basicamente é ele que está recebendo, né, as ondas com a interferência a uma distância de 4 metros da fonte A, como ilustrado na figura. Embora o aparelho detector esteja funcionando bem, o sinal sonoro captado por ele em P é muito mais fraco do que aquele emitido por uma única fonte. Então, quando ele coloca para gente que ele está captando um sinal fraco, então isso significa que ele está captando um sinal onde a interferência é destrutiva. Houve uma redução na intensidade do som, da superposição, né, da sobreposição dessas ondas, né? Quando elas se juntaram, ao invés da intensidade aumentar, a intensidade diminuiu. Então isso configura para a gente uma interferência destrutiva. Como é uma interferência destrutiva, então eu já entendo que o meu N tem que ser um número ímpar. Aí ele pergunta pra gente, né? Pode-se dizer. Então, todas as alternativas, né, que colocam pra gente que há a interferência construtiva, elas estão fora. Então, a letra A tá fora, a letra C e a letra D também estão fora. Então, nós ficamos só com a possibilidade da letra B, que fala que há a interferência destrutiva, e ele vai falar quanto que vale o comprimento de onda, e a letra E também afirma que há a interferência destrutiva, e ele vem dizer qual é o comprimento de onda. Para a gente determinar, né, qual vai ser o comprimento de onda, né, então nós vamos primeiro calcular o nosso ΔD. Eu já sei que a distância da fonte A até o ponto P vale 4 metros e eu preciso da distância da fonte B até o ponto P. Aqui ele dá uma facilitada para a gente, né? Porque se aqui é 3, aqui é 4, nós temos um triângulo pitagórico e eu já sei que a hipotenusa vale 5 metros. Então, quem é ΔD? ΔD vai ser a distância D2, quem é a distância D2? Da fonte B até o ponto, menos a distância D1, quem é a distância D1? Da fonte A até o ponto. Então, o meu ΔD vale 5 e a distância da fonte A até o ponto vale 4, 5 menos 4, o meu ΔD vale 1 metro. E aí, voltamos para a equação da interferência. ΔD é igual a N vezes lambda dividido por 2. Nós já definimos que o ΔD vale 1 metro, então 1 vai ser igual a N vezes, né, o comprimento de onda dividido por 2. E aí esse N aqui, ele está analisando uma interferência destrutiva. Se é uma interferência destrutiva, né, nós observamos isso porque ele fala, né, que a intensidade captada é fraca, o meu N ele vai valer 1 para o meu primeiro mínimo, o meu N ele vai valer 3 para o meu segundo mínimo, o meu N vai valer 5 para o meu terceiro mínimo e assim sucessivamente. E aí, como nós ficamos entre a letra B e a letra E, nós vamos analisar quais são as possibilidades. Então, ó, para o meu primeiro mínimo, o meu N vale quanto? 1. Então, eu ficaria como? 1 é igual a 1 vezes lambda dividido por 2. E aí, eu concluo que o meu comprimento de onda vale
2 metros, o que concorda com a letra E. A letra E fala, há uma interferência destrutiva, tá certo, eu observei isso porque o sinal foi fraco, e o comprimento do som emitido pelas fontes vale 2 metros. Se, né, o que faz a letra B estar errada? Eu iria, né, para o meu próximo mínimo, né, o meu segundo mínimo, ele seria quanto? ΔD vale quanto? 1 é igual... Qual é o meu próximo mínimo? N igual a 3. 3 vezes lambda sobre 2. Então, aqui eu já concluiria que o meu lambda vale 2 sobre 3. Já não concorda com ele, que me fala numa interferência destrutiva, onde o comprimento de onda valeria 3 metros. Não valeria 3 metros, ele valeria 2 sobre 3. Se eu for para o meu terceiro mínimo, e aí ficaria como 1 é igual terceiro mínimo, o meu N ímpar vale quanto? 5 vezes lambda sobre 2, e para isso lambda já valeria 2 dividido por 5 metros, o que faz, o que dá a impossibilidade da resposta da letra B, por isso que a resposta correta é a letra E. Ele não só está detectando uma interferência destrutiva, como também está detectando o primeiro mínimo de interferência destrutiva.